Rafa Nobre trazendo os destaques da Raposa nesta segunda-feira. Conta pra mim, Xará. Como é que foi esse jogo aí do Cruzeiro com o São Paulo lá no Morumbi, meu velho? Pois é, Xará. Boa tarde pra você mais uma vez, pro Daniel, pro Seabra e também o Samuca e o Lelhão com a gente. O Lelhão ontem, inclusive, estava com a gente nessa transmissão. Eu, o Léo Campos e o Lelhão também. Pois é, foi um jogo em que o Fernando Seabra manteve o mesmo time que venceu e conseguiu a classificação sobre a Universidade Católica de Quito, com uma postura, uma movimentação diferente. Aí é a praia do Lelhão, deixa o Lelhão comentar sobre isso, mas as peças foram as mesmas que usou o Fernando Seabra numa postura diferente. E aí o Cruzeiro, encarando o São Paulo, entrou em campo em 6º lugar, defendendo uma sequência de 5 jogos, 5 vitórias e também uma invencibilidade. E aí, claro, buscando tentar quebrar um tabu que já durava mais de 11 anos dentro do Campeonato Brasileiro, mas ele começou a cair já logo aos 4 minutos, quando o Lucas acabou arrancando e chutando de fora da área para fazer o primeiro gol de São Paulo, numa falha, pelo menos na minha opinião, do Anderson, que tinha condição de fazer a defesa, mas não conseguiu, e aí o São Paulo abre o placar. E depois o Cruzeiro parece até não ter sentido esse gol do tricolor paulista, seguiu pressionando, perdeu boas chances, perdeu chance com o Matheus Pereira, perdeu chance com o Veron, o Lucas Silva, o William, teve a bola na trave do Barreal também. Enfim, o Cruzeiro perdeu algumas chances e aí, para mim, logo aos 38 minutos, veio o lance que definiu, pelo menos para mim, uma possível possibilidade de reação do Cruzeiro. A expulsão do Marlon, aos 38 minutos, ele acabou chegando mais forte no Calheri, um lance no ataque do Cruzeiro, então completamente foi irresponsável, foi imprudente o Marlon, acabou prejudicando o Cruzeiro. E aí, a partir disso, o Cruzeiro até terminou o primeiro tempo ainda com alguma posse de bola e até pressionando ainda o São Paulo, mas veio o segundo tempo, o Seabra tentou mexer na equipe, ele acionou o Kaique para tentar fortalecer aquele lado esquerdo, que era por onde mais jogava o Cruzeiro. Ele entrou na vaga do Rafa Silva e aí, logo aos 2 minutos, o Calheri fez o segundo gol do São Paulo e praticamente encerrou qualquer possibilidade de reação do Cruzeiro. O Cruzeiro, que agora cai para a 9ª colocação, termina a rodada em 9º colocado. Ainda depois desse gol, o Seabra acionou ainda o Robert, João Pedro, Ramiro, Vitinho, enfim, mas também não teve muito tempo e fôlego também o Cruzeiro, já que tinha um jogador a menos para tentar buscar essa reação. E aí o Cruzeiro encerra essa 7ª rodada, claro que tem os jogos ainda por fazer, esses jogos atrasados, mas encerra na 9ª colocação, permanece ainda, o Cruzeiro perde essas 3 colocações e agora tem esses 11 dias aí, essa parada da data FIFA para poder pensar no Cuiabá, dia 13, uma quinta-feira, Mineirão, 7 horas da noite. O Cruzeiro, que agora tem esse período de descanso, já tem 3 dias de folga, né? Descansou hoje, vai descansar também na terça e na quarta e aí volta aos trabalhos na quinta-feira, na Toca da Raposa 2, já pensando no duelo contra o Cuiabá. A gente separou, Xará, um trecho da sonora do Seabra, que ele fala sobre o Marlon e essa expulsão do Marlon. Ele analisa e comenta até que ponto isso pode ter prejudicado o Cruzeiro. Vamos ouvir o que falou o Seabra antes da gente analisar essa partida. Eu, sinceramente, não tenho clareza do lance da disputa em si, tá certo? Então, eu não posso julgar, mas o que eu posso dizer é que o Marlon é um jogador muito responsável, muito consciente, inclusive se desculpou com o grupo no final do jogo e agradeceu o empenho do grupo pela atitude, pelo caráter e pela entrega de correr o tanto que correu, nesse sentido de ser leal e defender o jogador que acabou sendo expulso e deixando o jogador numa situação adversa. Então ele é muito consciente, ele está muito ciente de que o cenário ficou desvantajoso para a gente e a gente tem total confiança nele. O Marlon é um jogador defensivo, competitivo e agressivo. Provavelmente teve algum erro de cálculo naquele momento ou de critério e acabou sendo expulso. Mas não é uma tônica, é uma coisa que não é reincidiva, tá certo? Então ele tem todo o nosso apoio, né, pelo jogador que ele tem sido e pela postura que ele tem de jogador de grupo exemplar que ele tem.
Tá, e o Seabra analisando principalmente esse lance aos 38 minutos do primeiro tempo, a expulsão do Marlon. Enfim, para a gente poder analisar e entender o que foi o jogo de ontem, olha, Leão, a gente que trabalhou no jogo, a gente pode falar que o Cruzeiro não sentiu o gol, o Cruzeiro jogou bem enquanto tinha 11 contra 11 ali, e dá para falar que era um resultado que dava para ser diferente, né, Leão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. É verdade. Ontem o Cruzeiro começa dando esse mole, né, no gol do Lucas Moura, porque também o Anderson falhou. Mas antes da falha dele, falhou todo o sistema defensivo do Cruzeiro, que deixou o Lucas Moura desfilar, né? Ali com a bola por uns 30 metros antes de chutar a gol. E o Cruzeiro, de fato, ele não acusou o golpe e a partir dos 20 minutos por ali, ele começa a ter as rédeas do jogo nas mãos. E o Cruzeiro começa a empilhar oportunidades claras de gol para empatar o jogo. Foram no mínimo umas 4 ou 5, sabe? E mesmo sem o Rafa Silva, por exemplo, estar jogando ali como uma referência, um centroavante. Pelo contrário, ontem o Seabra, que é o Fernando, ele criou uma situação pela esquerda com o Barreal, que talvez tenha sido o melhor jogador do Cruzeiro na partida, juntamente com o Veron, né? E também ainda aparecia o Marlon. E pela direita tinha o William e um espaço a ser ali preenchido, ou pelo Matheus Pereira ou pelo Rafael Silva. E caía mais por ali até quando o Cruzeiro tinha a bola, o Rafa Silva. Mas as oportunidades foram criadas, o Cruzeiro não colocou a bola no fundo das redes. Aliás, o Rafael, ele fez uma defesaça no arremate da meia-lua do Matheus Pereira, só que depois veio a expulsão do Marlon, que foi muito infantil, um lance infeliz dele, porque ele acaba agredindo o Calheri ali numa jogada lateral e no campo de ataque do Cruzeiro, e aí depois a vaca foi pro brejo, né? Por mais que tenha tentado criar uma situação, tirando o Rafa Silva, passando o Veron para atuar pelo lado direito, o Matheus Pereira caindo como o segundo atacante, o Cruzeiro não conseguiu reagir, levou o segundo gol cedo e o São Paulo administrou o resultado até o fim. O Samuca já está conectado conosco. Queria saber de você também, Samuel, sua avaliação sobre essa derrota, né, do Cruzeiro para o São Paulo jogando ontem à noite. Eu acho que eu concordo com o que todo mundo falou, que o Cruzeiro tomou o gol, mas não esmoreceu. Tava até, né, dando sinais de que poderia reagir no jogo. No primeiro tempo foi muito melhor do Cruzeiro. Pois é, mas a expulsão do Marlon, eu acho que colaborou, avacalhou demais o time ali para a sequência do jogo, viu, Samuca? Sua opinião, por favor, um abraço, boa tarde. Fala aí, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu acho que essa questão da expulsão aí, o Lélio definiu bem e foi uma expulsão muito infantil e que minou qualquer chance do Cruzeiro de pontuar diante do São Paulo para seguir com essa boa campanha, né? O Cruzeiro tem 10 pontos em 18, tem um jogo a menos aí, se a gente for comparar em relação à maioria. Eu previa o resultado que aconteceu realmente pelo histórico com o São Paulo, sempre uma dificuldade que o Cruzeiro tem de jogar em pontos corridos contra o São Paulo. Mas pela circunstância, aí ficou aquele gosto amargo, né? Porque o São Paulo, apesar de sair na frente cedo, tudo que o torcedor queria, depois o Cruzeiro impôs muita dificuldade realmente ao São Paulo. Só que aí faltou um pouco de sorte, mas faltou também qualidade técnica, né? Porque o Cruzeiro errou algumas boas oportunidades. Uma do Veron, não entendi a finalização dele, tentou um chute muito fraco. Eu até comentei isso ontem na minha transmissão, que o Veron nos treinamentos, pelo que a gente assiste, é só pancada, porque ele tem muita força. E ele teve 2 chances de fazer gol aqui no Cruzeiro, que ele tentou esse chute mais fraco, colocado contra o Fortaleza, e ontem que se repetiu. Acho até que as outras decisões dele no jogo foram boas, ali com o Barreal, estavam dominando o ataque do Cruzeiro no lado esquerdo, e muita dificuldade do São Paulo de marcar, tanto que o Zubeldia tentou troca, colocou zagueiro, enfim. O Cruzeiro tinha tudo para ter
uma melhor impressão desse jogo, mas jogou tudo por terra com erros infantis, e essa expulsão do Marlon, por mais que ele tenha pedido desculpas, não pode acontecer. No campo de ataque, você dá uma entrada daquela e depois de... Ele estava com a bola dominada, né? Acho que ele tentou um drible, errou, perdeu tempo e acertou o Calleri no campo de ataque. Se você faz uma falta, não com violência, mas, por exemplo, para se evitar um gol, você troca o gol pelo cartão vermelho. Dá até para aceitar, mas uma expulsão como aquela não tem justificativa. O Marlon sabe que ele errou e que isso não se repita, né? Rafa, eu falei sobre a polêmica do jogo do Atlético agora há pouco. Sim. E a polêmica que o Rafa Nobre aqui também já levantou, e que tá, né, muitos torcedores comentando. Anderson falhou ou não? Pra mim, ele falhou nos 2 gols. Pra mim, ele falhou nos 2 gols também. Eu só falo do Anderson, tá? Porque o goleiro do Atlético eu não posso falar, não, porque é melhor eu ficar quieto. Falhou, Lélio Gustavo? Pra mim, só no primeiro gol. No segundo, quando ele conseguiu tocar na bola, ela já estava dentro do gol. E aí, Samuca? Primeiro gol. Segundo, se fizesse a defesa, seria um milagre. Então, não considero falha. E aí, Xará? Também acho que foi só no primeiro. No segundo, acho uma cabeçada é muito difícil, né? Por mais que tenha sido perto dele, mas foi muito rápido, né? Primeiro pau, difícil. Ô, Rafa, os dois, Rafas. Eu entrevistei o Robertinho uma vez e ele falou que esse tipo de lance aí, cara, esse cabeceio no primeiro poste aí é complicado pro goleiro, viu? E ele ainda teve o reflexo de tocar na bola. Depois você pode observar, a bola já tinha entrado. Já estava praticamente dentro do gol. E se ele conseguisse chegar mesmo, é como o Samuel disse, seria um verdadeiro milagre. Por isso que eu também não considero falha. O Samuca falou de... Só pra gente encerrar aí o assunto do Campeonato Brasileiro, Xará, o Samuca falou de retrospecto, só pra gente entender a força dos números, né? São, no confronto geral, 89 jogos, 23 vitórias do Cruzeiro, 44 do São Paulo, já computando de ontem, né? E 22 empates. No Campeonato Brasileiro, 67 confrontos, 14 vitórias do Cruzeiro, 37 do São Paulo e 16 empates. É uma diferença muito grande, hein? Mas aqui, sinceramente, eu concordo com tudo que todo mundo tá falando e tem que se ressaltar muito a expulsão. O Cruzeiro estava muito bem no jogo, o Cruzeiro tomou o primeiro gol no inicinho, pra mim falha do Anderson, ok e tal, não sentiu o golpe, seguiu normal, seguiu encarando o São Paulo, poderia ter empatado o jogo, poderia ter até virado o jogo, teve ótimas chances. A expulsão do Marlon foi determinante, aí a coisa toda foi pro brejo. Jogar contra o São do Paulo. ar aí. Oi? Chamou, Samuca? Não. Segue. Jogar contra o São Paulo, no Morumbi, já é 11 contra 11, já é difícil. Cruzeiro bem no jogo, botando bola na trave, Rafael fazendo defesa, mandando no jogo no primeiro tempo. Cruzeiro mandou no jogo no primeiro tempo. Aí, voltar pro segundo tempo, todo desmantelado, porque aí você tira um jogador, o esquema vai embora, o moral dos jogadores, fica muito mais complicado correr atrás. Aí, realmente, acho que essa expulsão do Marlon, para mim, foi determinante pro Cruzeiro dançar no placar aí, né? O Cruzeiro poderia sim ter vencido o jogo, mas a expulsão dele... Vamos falar de Copa Sul-Americana? Vamos lá. Porque hoje também tivemos o sorteio, né, dos jogos. O Cruzeiro já sabe melhor quem ele enfrenta a partir do jogo do playoff e ele já tem o chaveamento dele de oitavas até uma possível final. Também a arte feita aí pela nossa equipe aqui da Sempre Editora, agradecendo aí a Rose e também ao Denver. A gente vê ali, né, Xará, que o Cruzeiro, ele vai pegar os times que saírem do playoff da Copa Sul-Americana, correto, Xará? Exatamente. E aí, dentro desse playoff é importante a gente lembrar que tem jogos ainda por fazer, principalmente o Internacional, né? Então, a gente não dá para cravar a situação hoje, a gente tem uma ideia do que seria hoje, mas tem jogos por fazer, então não dá pra gente dizer que o Cruzeiro vai enfrentar adversário A ou B. O Cruzeiro tem 8 possibilidades até sábado, quando a gente vai saber de fato quem o Cruzeiro vai enfrentar. E aí, entre essas possibilidades, a gente vai ver na sequência e até com a arte também, o Cruzeiro tem a possibilidade de enfrentar o Boca ou o Inter ou o Delfim, ou Católica, ou Del Valle, ou Libertad,
ou Grêmio ou Estudiantes. Enfim, é bom a gente lembrar, né? Classificou, os primeiros colocados classificaram, os segundos colocados da Copa Sul-Americana disputam esse playoff contra os terceiros, os terceiros colocados da Copa Libertadores. Então, só para a gente entender como é que é a distribuição. Por conta desses jogos atrasados, a gente não tem ainda a definição de quem será o adversário do Cruzeiro. Tem 2 confrontos só que já estão definidos, né, Rafa? Definidos assim, né? Exatamente. Mais ou menos também, né? Porque o Belgrano pega o Atlético Paranaense ou o Cerro Porteño e o Corinthians que pega ou o Bragantino ou o Barcelona de Guayaquil. O resto, tudo aberto. Pois é, até conversando mais cedo aqui com o Garcês, o nosso chileno, perguntei a ele, velho, na sua opinião, quem que você acha aí que poderia ser o time mais forte e o mais fraco? Ele falou que dos segundos colocados o Boca seria o mais forte e o mais fraco o Delfim do Equador. E dos terceiros colocados da Libertadores, Del Valle e Grêmio. Então tá aí a análise do Garcês. Del Valle e Grêmio, que é o mais difícil e o mais fraco? Eu perguntei qual seria o mais forte deles. Ele falou que dos terceiros, Del Valle e Grêmio são os mais fortes. O Estudiantes, ele ainda poderia pegar essa terceira posição, mas o Estudiantes é uma surpresa negativa. Achava que o Estudiantes seria mais longe nessa Copa Libertadores e não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Bom, rapidamente, o Samuca já voltou com a gente aqui. Samuca, a gente estava passando justamente na tela da live, né, que o Cruzeiro pega o vencedor do playoff e tem essas 8 possibilidades aí. Boca Internacional, Delfim do Equador, qual outro time mesmo, Xará? Universidade Católica. Católica, já teve no grupo dele na Sul-Americana. Del Valle, Libertad, Grêmio e Estudiantes. Quem que você acha que é o mais forte aí, o mais fraco dentre as possibilidades, Samuel? Não temos Samuel? Bom, perdemos o sinal aqui. Voltando contigo então, Daniel Seabra, que a gente tá no circuito interno aí. O Delfim, com certeza. Desses aí, pelo que a gente conhece do futebol sul-americano, pro Cruzeiro pegar o Delfim, a Católica também, a Universidade Católica, não é também um bicho de 7 cabeças, tá? Pro Cruzeiro também, caso chegue, né? Caso ele passe também, tem que esperar para ver também como é que vai ser lá na frente. Mas desses aí, para mim, o Delfim ou a Católica tá de bom tamanho. A Católica ainda tem altitude, né? De Quito. Tem esse problema. Mas esse negócio aí ficou confuso, não ficou, não? O quê? Não, essa distribuição, tá, mas o Boca já tá lá, ele também tá esperando alguém pra vir jogar com ele ainda, né? É por causa dos jogos do Inter, né? Isso, depende do grupo do Inter lá. Se não Inter, tivesse acontecido, Lélia, a questão de Porto Alegre, já estava tudo mais ou menos definido. Aí ia ser o Cruzeiro contra, sei lá, Delfim ou Estudiantes, alguma coisa assim, né? Algum time que tá vindo da Libertadores com um time que tá vindo da Sul-Americana. Chutei 2 aqui, tá? Uhum. Mas é só a questão do Grêmio e do Inter, né? No caso do Atlético também na Libertadores, os jogos do Grêmio também, né? Que tá tudo aberto também. O Samuca parece que voltou. Tá me ouvindo, Samuel? Tô. Esse problema aí, ele tinha uma solução, né? Marcar o sorteio pra segunda-feira que vem. Né? Que diferença que ia fazer, Samuel? Os times da Libertadores, e você esperava os jogos do grupo do Grêmio serem resolvidos. O Grêmio beleza, joga amanhã e sábado. E resolveu. E acabou, tem os jogos do Inter também. Esperava o Inter jogar na Sul-Americana. Acabou, morreu o assunto, e na segunda que vem fazia o sorteio. O que tinha? Será que tinha algum jantar lá? As reservas já estavam todas feitas. O hotel é da Conmebol, tudo é da Conmebol. Eles iam perder dinheiro na estrutura que é toda deles, ô Samuel. Não dá não, velho. Não, mas esse sorteio é online, né? Não tem nada. Esse sorteio aí só tem pessoal lá com as bolinhas, com os potes, e pronto. Não tem mais nada. Tanto que o secretário-geral, ele que é brasileiro, né? Ele vai falar, o sorteio online e temos uma auditoria para, né, acompanhar aqui e fazer essa auditoria independente. Então o Inter tem mais 2 jogos e o Grêmio mais 2 jogos. O Inter também faz os jogos desta semana, né? Isso, amanhã e sábado. Isso aí. O Inter joga contra o Tomayapo da Bolívia. Amanhã, 9h30, e contra o Delfim também, 9h30 no sábado. É isso aí. E o Inter, lembrando que ele só pode atingir a segunda colocação da sua chave, né? Justo. Samuca, eu vou repetir a pergunta que eu tinha feito anteriormente a você. Dessas possibilidades, desses 8 times que o Cruzeiro pode pegar, quem você acha o mais forte e o mais fraco aí, meu velho?
Ficou difícil ali. A chave do Cruzeiro, eu acho até que esse duelo aí vai ser o mais difícil, talvez, até uma caminhada para a final. Mas está todo mundo também no mesmo pacote, né? O Cruzeiro vai ter aí, com certeza, reforços até jogar estas partidas, que serão ali em meados de agosto, né? Então já vai ter a janela, mais de um mês de janela. Então, claro, né? Você pegar um Boca, o Internacional, o Del Valle, que desses aí eu acho que é o melhor time. Se você puder escapar disso, vai ter um caminho melhor, né? Mas, por exemplo, Delfim, a própria Universidade Católica de Quito, mas eu acho que vai ficar entre Boca Juniors e Del Valle. Aí vai ser um duelo pesado, hein? Verdade, Del Valle é um time que sempre tem chegado aí às finais sul-americana, né? Ganhou o Recopa em cima do Flamengo, o Boca não precisa nem falar, camisa pesadíssima. Então são algumas possibilidades pro Cruzeiro enfrentar aí na sequência da Copa Sul-Americana. Del Valle que veio do grupo do São Lourenço, né? Palmeiras e São Lourenço, que é o adversário do Atlético na Libertadores. Del Valle e Liverpool do Uruguai era o grupo do porco na o Libertadores. Liverpool era o que tava lá, né? Caiu lá no grupo, né? Genérico, né? Tanto que ele ficou na lanterna do grupo, né? Mas o Palmeiras lá em cima, o São Lourenço e o Del Valle. O Grêmio, assim, eu acho que Grêmio e Inter a gente tem que pensar também, viu, Lélio Gustavo? Questão técnica, o tanto que esses times podem continuar, né, ali com a performance não tão boa, principalmente porque foram prejudicados devido aos desastres naturais. Então, assim, você tem que pensar que o Internacional, ele voltou a jogar o Brasileiro, ele venceu o Cuiabá, mas na Sul-Americana ele perde pro Belgrano, né? E o Grêmio dá uma tamancada no The Strongest e bota um time reserva, até porque já tá no Chile pro jogo de amanhã à noite contra o Atipato e perde pro Red Bull Bragantino. Então, assim, não tem muito parâmetro, né? E as questões aí climáticas que prejudicaram os dois, isso pode pesar e muito lá na frente, né? Pode. Mas o Renato, a gente sabe que ele prefere as Copas, né? Ele sempre dá meio que com os ombros, assim, pro Campeonato Brasileiro. Mas, realmente, é uma questão delicada. O Grêmio, ele joga a vida dele na Libertadores amanhã. Ele não pode perder o jogo. Se ele empatar, ele volta ainda vivo, né, para disputar a sua classificação à próxima etapa da Copa Libertadores. E o Inter, se perder o jogo, amanhã para o Tomaiapo, ele tem 5, né? O Delfim tem 8. Ele disputaria ali, num jogo direto ainda, a sua sobrevivência na Copa Sul-Americana. Mas muita gente dentro do Inter começou meio que falar, não sei não, hein? De repente seria melhor abrir mão da Copa Libertadores. Então, vamos aguardar. A gente tem que saber qual time que o Inter vai utilizar amanhã, né? O jogo amanhã, 9h30 da noite, contra o Real Tomaiapo, que é o lanterninha do grupo, na Sul-Americana. E depois o Delfim, sábado, 9h30 da noite, no Alfredo Jaconi, né? O Inter tá usando o Alfredo Jaconi aí para essa partida de Sul-Americana. Tinha usado a Arena Barueri pro jogo do Campeonato Brasileiro. Foi do Brasileiro? Não, foi da Sul-Americana, né? Belgrano foi lá. Bem lembrado, Léo. Belgrano foi lá em Barueri. Isso aí. E aí, no sábado, vai jogar em casa, porque lá tem muitos torcedores do Inter. É verdade. Xará, pra gente fechar nesse primeiro tempo da Raposa, tem mais algum detalhe por aí, meu velho? Cruzeiro de folga, né? Hoje, amanhã e quarta-feira também, volta os trabalhos na quinta-feira. E aí, já de olho nesse duelo contra o Cuiabá, numa quinta-feira, dia 13, 7 horas da noite, no Mineirão. Já sabe que não vai contar com o Marlon, foi expulso, e aí o Seabra vai pensar em qual substituto, se vai manter a ideia de Kaique, né, que foi a escolha no intervalo do jogo do Morumbi ontem, ou se pode talvez pensar na opção do Vidalba, ainda não teve muita oportunidade com ele. Enfim, vai ter tempo para poder trabalhar. Hoje, se a gente for contar de hoje até o dia 13, são 11 dias, né? E aí, pelo menos mais de uma semana de atividade o Seabra para poder pensar nesse duelo, e deve contar com a volta do Arthur Gomes. Tem feito falta, né? Fez muita falta ontem também. O Arthur Gomes, até lá, acredito, deve se recuperar do edema na coxa e aí ser mais uma opção para o Fernando Seabra.
Show de bola, Xará. O Samuca, só pra fechar contigo aqui, tem um detalhe, né? O povo tá falando aqui no superchat no WhatsApp que tem torcedor do Cruzeiro reclamando dos 3 dias de folga que foram dados ao elenco, principalmente depois da derrota. Cara, só vai ter jogo na quinta que vem, não é isso mesmo? Já tava programado isso Pois antes. é, gente. Então, assim, bicho, deixa os caras folgarem, velho. Beleza, eu entendo o lado do torcedor, pô, perdeu pro São Paulo, não sei o quê. Mas não tem o que fazer, só vai ter jogo daqui 1 semana e meia, pô. Dá folga pros caras, deixa a turma descansar também, Samuel. Faz parte, né? Todo trabalhador tem dia de folga, né? Tanto que depois do jogo do La Calera teve também, né? Ninguém comentou nada porque tinha vencido o União La Calera. Mas enfim, depois desse jogo aí, o Cruzeiro, depois desse período aí, o Cruzeiro volta a treinar e volta a encarar uma maratona de jogos, né? E a tendência é do calendário ficar cada vez mais apertado agora com esses jogos que foram suspensos aí da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E essa questão de folga também é uma questão de fisiologia, gente. O Cruzeiro tem um departamento de fisiologia enorme, os caras estudam, não é... A coisa não pode ser na base do castigo, não, né? Tipo assim, perdeu, então não vai ter folga. Ganhou, aí vai ter folga agora. Não é assim que funciona, não, gente. E tem um jogo, ganhando ou perdendo, a folga está lá. A fisiologia mandou folgar, ponto. Não tem... A gente não tá em épocas aí de castigo, não. Vamos com calma nisso, né? Não tem jeito, né? Vai falar, né? Ano passado era treino em 2 períodos, né? Você lembra quando rolou esse assunto? Treino em 2 períodos. Tudo tem um motivo pra ser reclamado. E aí nós levantamos, você lembra disso? Todos os times da Série A treinam em um período só. Eu vou te falar, viu, gente? Tá difícil agradar a turma, tá difícil agradar. Samuel, amanhã você volta pra conversar novamente conosco? Volto. Tamo junto, viu? Valeu, Samuel Venâncio, aqui no Tempo Esportes, começando a semana falando do Cruzeiro, felizmente com uma derrota, e a turma segue metralhando aqui no superchat por conta da tal folga da Raposa.